Eu queria te perguntar, por que o faroeste você escolheu especificamente? Porque você tem 2 longas-metragens e os 2 passam diretamente pelo gênero, mesmo que desconstruindo ele. De onde veio esse interesse pelo faroeste? Então, é engraçado que o Comeback, eu só fui descobrir que ele era um faroeste depois que eu lancei. Quando um jornalista da Hollywood Reporter assistiu aqui no Festival do Rio e fez uma matéria falando um faroeste que se passa numa terra esquecida por Deus. Isso pegou super mal lá em Anápolis, porque eu pedi dinheiro para a prefeitura, falando que ia trazer visibilidade para a cidade, e aí ele escreveu isso, enfim. Mas eu acho que, primeiro, que o cinema de gênero é muito bom para a gente contrabandear, às vezes, questões, né? Às vezes é mais fácil de você debater temas, não que isso seja o central nos propor filmes. Uma discussão, às vezes. E para desconcertar o espectador, embarcando ele dentro de alguns códigos que ele reconhece, né? E acho que o faroeste teve muito a ver com essa necessidade que eu tinha de ter uma sensação de ausência de lei e ordem naquela região, né? Isso... eliminar os anteparos ali para aqueles personagens poderem exercer suas violências livremente, sem serem reprimidos por... Sim. E quando você diz a questão do contrabandear ideias, essa é uma visão histórica, inclusive, no cinema. E como você acha que o faroeste consegue trazer esse contrabando de ideias inclusive para o nosso cinema, trazendo inclusive um gênero que é tipificado por Hollywood, mas que é contado sobre uma questão muito brasileira? Bom, no caso do Oeste, eu acho que quando a gente apresenta esses homens violentos e frágeis e que não conseguem falar sobre seus sentimentos e que descambam para a violência, eu acho que a gente está contrabandeando um pouco as questões da masculinidade, né? O machismo, o patriarcado, tudo isso sem a gente precisar transformar isso numa tese acadêmica. Ao contrário, eu acho que tem uma coisa muito legal no filme também, que é uma visão um tanto torta que as pessoas têm, inclusive sobre roteiro, né? Porque a galera acredita que o bom roteiro é o roteiro que é complexificado, ou seja, que tem diálogos super elaborados, linhas e linhas de texto que o ator precisa decorar. Não, e em Oeste são diálogos muito simples e essa simplicidade leva o filme para uma ironia e para um deboche que está muito presente ali, e que traz o humor, inclusive, para cenas que teoricamente não deveriam estar ali. E aí você sente muito... Você passa, assim, 30, 40 minutos de filme e você sente que esses personagens não conversaram. Eles não tiveram conversas. Sim. Eles não conseguem, né? A cena dos 2 capangas conversando no quarto de hotel, por exemplo. Você quer desabafar? Quero. O que você vai falar? Não sei. Aí um vira pro canto e dorme, o outro faz a mesma coisa. Se você tiver alguma coisa pra conversar, então você me acorda. Você me acorda, você me chama. Então tem uma coisa de incomunicabilidade de que inclusive é muito presente nesse universo masculino, de não saber expressar os seus sentimentos, e quando você vai expressar esses sentimentos, você vai expressar através da violência. E aí o roteiro, que a galera acredita que precisa ser hipercomplexo, cheio de texto, ele se transforma em um texto profundo justamente por essa simplicidade que ele consegue trazer, né, no texto. Eu acho que a gente correu alguns riscos esse roteiro, assim, que em algum momento a gente falou, pô, será que isso aqui vai funcionar? Porque a gente está quebrando alguns paradigmas. Em um certo momento a história se desvia totalmente do eixo principal, né? Do Totó e o Jerominho, e vai acompanhar os outros dois, né? Então não é uma coisa comum em um roteiro clássico, sim. Mas a gente resolveu bancar esse risco. Não, foi maravilhoso, inclusive. Uma coisa que me chama muita atenção no filme também, assim, não no filme específico, mas na lógica da feitura, como você bem disse, é que ele começa a ser filmado em 18 ou 19? 2019. Inclusive, os membros nossos que estavam lá com a gente ainda falou assim, informação.
esse filme foi gravado, o Babu nem tinha entrado no BBB ainda. Caraca, é verdade. Nossa, eu não tinha me ligado nisso. Nem tinha entrado no BBB ainda. Gustavo que falou essa? Foi Ou a... Gutierrez? Yasmin. A Yasmin. Nem tinha entrado no BBB ainda. E eu fiquei pensando assim, caramba, é um filme... E em Comeback foi mais ou menos a mesma coisa. É um filme de 2019 que só consegue chegar nos cinemas em 2025. Como é que é esse processo, para além de Oeste, assim, como é que é esse processo de um filme até chegar à sala do cinema? Bom, acho que o Oeste, além desse prazo que teve entre a filmagem em 2019 e o lançamento em 2025, ele tem um prazo para trás também, que também é bem extenso, né? Que o roteiro começou a ser escrito em 2000, eu nem lembro, faz tanto tempo que eu nem lembro, se é 2015 ou 2016. Sim. Mas a gente conseguiu ganhar um edital em 2017 ou 18, acho que 2017, só fomos receber em 2018 e filmar em 2019. Então as coisas são assim, cada etapa é no mínimo um ano. Sim. E depois que ele foi filmado em 2019, aí a gente passou por alguns percalços, tipo pandemia, dinheiro da finalização ficou retido, a gente tinha gasto todo o dinheiro do filme na filmagem, então a gente precisou captar mais dinheiro para finalização. E a montagem também, eu fui mais lento e mais artesanal do que a média, assim. Eu aproveitei esses percalços para poder experimentar coisas e remontar várias vezes, assim. Eu acho que funcionou bem, porque a montagem do filme, ela provoca uma estranheza que... Mas essa é a parada, é você filmar os personagens até o ponto em que parece que eles não aguentam mais ser filmados, sabe? Existe um desgaste ali que parece que existir um fardo para todos os personagens. Sim. E a montagem que possibilitou isso, né? Você montou com outra pessoa. Montei com o Léo Nakata. Léo Nakata, isso. Que montou o Comeback comigo também. O corte ele sempre vem no momento inesperado para criar essa sensação de é legal que quando tem um momento que parece que vai ser grandioso, ele é muito rápido. Tipo, a perseguição quando eles estão fugindo do personagem do Babu, que tem um cara cavalgando e a luz do carro atrás. Nossa, é muito imagem linda aí, tipo, assim, é um sopro. Aí volta logo pra uma parada mais ociosa, mais parada, tipo... Sim. Você não vai ter esse momento grandioso, essa grande cavalgada. É um filme muito que rejeita essa ação, né? Sim. A gente testou... A montagem, ela passou por vários diferentes testes, né? A gente, em algum momento, a gente testou dilatar o máximo ponto para ver até onde chegava. Então as cenas ficavam longuíssimas, com pausas enormes. A gente às vezes usava alguns recursos usava um recurso que chamava morph para poder aumentar o tempo do personagem sem ele falar nada. Esticamos bastante e aí fomos voltando um pouquinho. Então a gente... Essa foi a vantagem de ter esse prazo de finalização. Assim, a gente pôde testar muita coisa, né? Aquela cena que eles se encontram para conversar no começo, a montagem cria totalmente o afastamento deles, porque parece que é um plano e contraplano, que você filma um, filma o outro. Só que quando abre o plano, tá um aqui, um espaço entre eles. É totalmente a montagem que cria essa sugestão. E acho que a gente também foi sentindo que era importante trazer a certa precariedade para montagem. Então eu fui selecionando takes em que acontecia alguma coisa de errado, né? O personagem de Jeromin derruba um copo. Aquele é o momento em que eu uso... passa um caminhão atrás. Então eu escolhi aquilo ali para quebrar um pouco essa montagem certinha, funcional. Sim, interessante. Perfeito. Só que, aí assim, esse processo de chegar até a sala do cinema, você teve os percalços com relação à pandemia, né, que você citou, mas existe... Porque a gente sempre tem a noção, pelo menos levando em consideração o Brasil sendo uma periferia global, inclusive no que tange a produção cinematográfica, a gente, o espectador comum olha muito para Hollywood, né? Então a gente vê muito assim, o filme começou a ser filmado esse ano, no final do ano está sendo lançado, etc. Por que aqui no Brasil existe essa dilatação tão grande? Eu acho que nem todos, alguns filmes eles cumprem um pouquinho esse modelo hollywoodiano, principalmente filmes que são bancados pelo streaming, eles às vezes eles já saem com um prazo de lançamento, né? Acho que isso é a vantagem. A gente tem várias desvantagens, mas essa talvez seja uma vantagem. A gente
tem controle. Um filme que ele é totalmente tem incentivo público, a gente tem controle, o autor tem o controle de alguns processos e de corte final, dessas coisas que são poucos diretores que têm. Isso é importante que você esteja dizendo, que é uma coisa que a gente debate muito por aqui também, que existe uma lógica de algumas pessoas de acreditar que os editais eles estão aí para controlar o autor, para limitar o autor. Isso não é uma verdade. Não, eu nunca me... eu sempre fiz o filme que eu consegui fazer. As limitações são muito mais de ordem financeira do que outra coisa. Sim, normalmente são de ordem financeira. Essa liberdade que a gente tem de, às vezes, ficar mais tempo montando, de ter o corte final, permite a gente exercer essa autoralidade. Né? Porque os editais, eles têm diretrizes, né? Mas as diretrizes, elas, como qualquer edital, vai ter, né? Então, você cumprir algumas questões que estão ali no edital, mas essas diretrizes, elas não estão aí necessariamente para ordenar que você faça determinada questão. Não tem ninguém supervisionando e falando, não, essa cena você não vai... Você tira daqui e bota lá. Você tem que diminuir esse seu filme, ele não pode ter 2 horas e meia, ele tem que ter 1h50.